Olá alunos, bem-vindo à disciplina de Máquinas Térmicas 1. Na videoaula de hoje estaremos estudando escalas termométricas, mudança de fase e compressores. Das escalas termométricas nós temos na figura dois tipos de escalas termométricas bastante utilizadas, que é a escala Celsius e a escala Fahrenheit. Na escala Celsius e na Fahrenheit, de acordo com a figura, a gente pode observar dois pontos muito importantes entre as duas, que é a temperatura de ebulição da água e também a temperatura de fusão do gelo. Na escala Celsius, a temperatura de fusão da água, de ebulição da água, na verdade, ela é de 100 graus Celsius. E já na escala em Fahrenheit, a temperatura de ebulição da água, que seria o que? Essa ebulição seria a passagem da água do estado líquido para o estado de vapor, é de 212 Fahrenheit. E a temperatura de fusão, já na escala Celsius, que ela é de 0 graus, e na escala Fahrenheit corresponde a 32 Fahrenheit. A temperatura de fusão da água, que seria a transformação da água em estado líquido em estado sólido. Temos também aqui a escala Kelvin, que é também conhecida como escala absoluta. Ela tem o mínimo da escala, que é chamado zero absoluto. É a unidade de temperatura do Sistema Internacional de Medidas, o Kelvin, que é essa unidade que é utilizada para fazer a medição no Sistema Internacional. O seu valor em graus Celsius, para descobrir o valor em graus Celsius, na verdade, basta subtrair 273 do valor em Kelvin. Também, essa escala, temos uma comparação na figura, da escala em Celsius e da escala em Kelvin, onde nós temos o que? Novamente, a temperatura de ebulição da água em Celsius, que corresponde a 100 graus Celsius, e a temperatura de ebulição da água em Kelvin, que corresponde a 373, e temos também a temperatura de fusão da água, que na escala Celsius é 0 graus Celsius, e na escala Kelvin menos 273 graus. Temos agora aqui a comparação entre as três escalas, a escala Celsius, a escala em Fahrenheit e a escala em Kelvin. Novamente, o que nós temos em comum nessas escalas, que são os tempos de ponto de ebulição de água e o ponto de fusão do gelo. Para se fazer a transformação, a conversão, na verdade, de uma temperatura em Celsius para Fahrenheit ou em Kelvin, se adota um termo de equivalência, onde nós temos o quê? Que a temperatura, em Celsius, dividido por 5, ela é igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32, dividido por 9, que também vai ser igual ao quê? A temperatura em Kelvin, menos 273, dividido por 5. Ou seja, se quisermos descobrir um valor de uma temperatura que está em Celsius e em Fahrenheit, é só a gente pegar, aplicar essa equivalência através dessa formulazinha aí, onde nós vamos ter o valor da temperatura em Celsius, vamos igualar a TF menos 32 sobre 9, e vamos resolver essa equação para se chegar ao valor da temperatura em Fahrenheit correspondente à temperatura em Celsius. Energia térmica. O que é energia térmica? A energia térmica é a energia associada ao movimento de translação e rotação e vibrações da partícula de um corpo. A gente pode observar na figura aí que nós temos dois sistemas, um de menor energia térmica e um de maior energia térmica. A principal diferença que nós temos entre esses dois sistemas seria o grau de agitação das moléculas. No sistema 1, a gente pode observar ali qual tem a menor energia térmica, essas moléculas têm o menor grau de agitação. Já em comparação ao sistema 2, as moléculas eles têm um maior grau de agitação. A temperatura ela é definida com uma grandeza física macroscópica relacionada à movimentação de partículas. Levando então também essa figura dos sistemas, a gente pode afirmar o seguinte: já que o sistema 2 ele possui maior movimentação de partículas, consequentemente a sua temperatura do sistema 2 é maior do que o sistema 1, que tem a menor movimentação de partículas. Aqui temos uma comparação das escalas termométricas, onde que a gente se faz a comparação das temperaturas, a transmissão de temperatura, onde a gente tem duas figuras, que tem a temperatura no ponto A e a temperatura no ponto B. Está mostrando a transmissão de calor no meio termicamente isolado, ou seja, foram colocados dois dispositivos com água em diferentes temperaturas e um meio termicamente isolado, ou seja, não vai ter mudança de temperatura para o exterior, só vai ter mudança de temperatura no interior desse instrumento, desse equipamento. Aí mostra o seguinte, que a figura
da esquerda, né, que é a TA, ela possui uma temperatura maior do que a temperatura em B. Com o passar das horas, com o passar do tempo, tende a fazer o quê? Essa temperatura estarem se igualando, porque a transmissão de calor ela sempre ocorre do meio de maior temperatura para o meio de menor temperatura. Ou seja, de acordo com a figura, a gente pode observar o seguinte: com o passar do tempo, o recipiente TA, né, ele vai estar transmitindo calor para o recipiente TB, até que vai chegar a um ponto que as temperaturas vão estar se igualando, elas vão ser iguais nos dois recipientes. Se a temperatura está alta, eu posso dizer que estou com calor? Nem sempre é correto a gente fazer essa afirmação, né? Pois o calor é uma fonte de energia que se transfere de um corpo ao outro, devido à diferença de temperatura entre corpos. Assim, o calor não é algo que o corpo possua, mas é uma substância, mas sim uma energia térmica em trânsito. Dessa forma, em dias quentes de verão, com altas temperaturas, os corpos têm maior energia térmica e trocam menor quantidade com o meio. Nessa situação, ocorre menos propagação de calor, assim como o corpo possui maior energia térmica e não troca de calor com o meio. No inverno, né, a troca de calor entre os corpos e o ambiente se torna mais intensa, causando a sensação de frio. Lembrando, né, que a propagação de calor ela sempre ocorre de um meio de maior temperatura para um meio de menor temperatura. Nós temos o que então? Temos um exemplo, né, de um copo com água com as pedras de gelo. Ou seja, o que vai estar acontecendo ali? A água, né, que tem a maior temperatura, ela vai estar transmitindo o calor para o gelo. Ou seja, não vai ser o gelo, né, propriamente que vai estar transmitindo a temperatura para a água, mas sim a água, né, que vai estar no meio de maior temperatura que transmite o calor para o gelo. Dentro da condução de calor, a gente tem algumas definições também, que é chamada condução térmica. O que é a condução térmica? Ela é o processo de propagação do calor em uma região de maior temperatura que transmite o calor para as regiões vizinhas de menor temperatura. Nós temos dois exemplos aí através da figura. Nós temos o exemplo de uma churrasqueira, né, onde está se assando uma carne, por exemplo, e nós temos o que? A churrasqueira, né, que é o meio de maior temperatura, ela vai estar transmitindo o calor para a carne e vai estar assando a carne. Temos também outra figura, onde nós temos uma pessoa, né, que está sendo coberta, né, por uma coberta de lã. A lã ela é um isolante térmico. O que acontece então? A lã ela não deixa que o calor da pessoa, né, transmita calor para o ambiente, já que ela é um isolante térmico. Por isso, quando a pessoa está debaixo da lã, ela não tem a transmissão de calor para o meio. Ou seja, ela não vai estar perdendo calor para o ambiente. Por isso que ela não vai estar sentindo frio. Temos também, né, a conversão térmica, né, que é o processo de propagação de calor pela movimentação da matéria de uma região ou outra. Como que acontece essa propagação, essa movimentação da matéria de uma região para outra? Quando uma matéria está sendo aquecida, ela tende, essa movimentação, né, na verdade, na radiação térmica, ela acontece entre líquidos e gases. O que acontece? Por exemplo, a gente toma um exemplo de uma panela, né, com a água no fogo. Esse líquido ele vai ser aquecido. Quando esse líquido começa a aquecer, ele tende a subir, porque quando você aquece, você diminui a densidade desse líquido ali. Então ele tende a subir. Já o líquido que está mais frio, ele tem uma densidade maior, ou seja, então ele tende a descer. Então isso faz o que? Gera uma movimentação, né, de matéria ali. O líquido ele vai estar circulando, já que o líquido quente ele sobe e o líquido frio ele vai estar descendo e vai estar gerando uma circulação no interior da panela. Esse seria bem um exemplo de convecção térmica. Temos também que é o chamado processo de radiação térmica, que é o processo de propagação de calor por meio de emissão de radiação infravermelha. Temos exemplos do Sol, né, que é um meio de radiação térmica, e também, né, nós temos o exemplo de uma lâmpada, né, fluorescente, que também vai ser um meio de radiação térmica, de acordo com a figura que nós temos aí. As mudanças de estados. A gente pode ter diversas mudanças de estados dependendo da temperatura que nós estamos trabalhando. Temos a fusão. A fusão é o que? A mudança do estado sólido para o estado líquido. Quando acontece ao contrário, a mudança do estado líquido para o estado sólido, esse processo ele é chamado de solidificação. O processo de vaporização ocorre da seguinte maneira:
quando um líquido, né, ele vai estar se transformando em gás, ou seja, a passagem do estado líquido para o estado gasoso é chamada vaporização. A passagem do estado gasoso para o estado líquido, ele vai receber o nome de liquefação. Temos agora aqui nesse gráficozinho, nesse diagramazinho, que está representando os principais tipos de compressores que nós temos, que são utilizados, né, em máquinas térmicas. Temos os compressores de êmbolo de curso linear, os compressores rotativos e também os turbos compressores. Os maiores, né, são os mais utilizados, né, são os compressores ditos rotativos. Dentro dos compressores rotativos nós temos os compressores de palhetas, os parafusos e o HOTS, também conhecido como compressor HOTS. Agora a gente tem na figura, né, um exemplo de um compressor de êmbolo com movimento linear, né, que é um compressor que é apropriado para compressões de baixa, média e alta pressões. Temos o compressor, né, que ele vai estar pegando a pressão atmosférica, né, de um bar, né, como está exemplo na figura ali, e pode estar transformando essa pressão em até 10 bar. Temos também na figura, né, da esquerda o compressor de um estágio e o compressor de 2 estágios. O que seria a diferença de um compressor de um estágio para um compressor de 2 estágios? O compressor de um estágio, ele retira, né, o ar do ambiente e faz a compressão de uma só vez, chamado um estágio só. Já o compressor de 2 estágios, ele faz da seguinte maneira: ele retira também esse ar do ambiente, comprime e depois desse ar comprimido, dentro do mesmo compressor, ele comprime novamente, realizando assim o segundo estágio. O primeiro estágio foi feita a retirada do ar da atmosfera, fez o processo de compressão, primeiro estágio. Depois ele comprime novamente esse ar que já foi comprimido no primeiro estágio, fazendo assim o processo de segundo estágio de compressão. Temos um outro tipo de compressor também, né, que é o chamado compressor membrana, né, que uma membrana ela vai separar o êmbolo da câmara de trabalho, sendo que o ar não tem contato com as peças móveis. Portanto, o ar comprimido ele vai estar isento de resíduos de óleo. O outro tipo de compressor que nós temos também é o chamado rotativo multicelular. Em um compartimento cilíndrico, né, com aberturas de entrada e saída, gira um rotor alojado excentricamente. O rotor tem como rasgo paletas que, em conjunto com as paredes, formam pequenos compartilhamentos. Quando em rotação, as paletas serão, né, pela força centrífugas, apertadas contra a parede e vão estar comprimindo esse ar que vai estar entrando nesses compressores. Um outro tipo de compressor que nós temos também é o compressor rotativo de parafuso, onde nós, nesse caso, na figura, né, é o rotativo de duplo parafuso, onde 2 parafusos helicoidais, os quais são de perfis côncavos e convexos, comprimem o ar que é conduzido axialmente. Temos o compressor HOTS, ou também conhecido como ventoinha, né? Nestes compressores, o ar é transportado de um lado para o outro, sem alteração de volume. A compressão efetua-se do lado da pressão e pelo canto do êmbolo. Os turbos compressores. Temos basicamente 2 tipos de turbos compressores. O que trabalha com compressor axial e o que trabalha com compressor radial. Esses compressores eles trabalham segundo o princípio de fluxos, né, e são adequados para o fornecimento de grandes vazões. Nele o ar é colocado em movimento por uma ou mais turbinas e essa energia de movimento é transformada em energia de pressão. Então, pessoal, esses são os principais tipos de compressores que nós temos e a nossa aula se encerra por hoje. Um abraço e até a próxima.